Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje, assim como diversos podcasts que a gente já fez aqui, é empreendedorismo. A gente gosta de ouvir o empreendedor, gosta de ouvir histórias de empreendedorismo, até para chegar em você que pretende empreender ou você que está empreendendo. Então hoje o nosso convidado é Ney Guin Queiroz de Azevedo. Só me corrija se eu errei o sobrenome ali, né? Tá certo. Ney Queiroz Azevedo é meu sobrenome, mas o pessoal conhece como Ney Guin. Ney Guin. Depois a gente conta isso. É isso aí, vamos navegar nessa história. Ele que é empreendedor, professor, mas o currículo dele é extenso. Não vou ler o currículo todo aqui, mas você que tem curiosidade de saber, já procura lá nas redes sociais que vai ficar na descrição desse vídeo. Seja muito bem-vindo, Ney, ao nosso podcast. É uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer é meu. Estou aqui para compartilhar, agradeço o convite. É isso aí. Compartilhando também conhecimento, Leandro Borges, ele que é gestor de soluções, comercial, host no podcast OZEcast. Então é um cara completo, né? A gente busca, né? A gente faz um movimento aí para crescer, para entregar para o outro o nosso melhor, né? Então, essa é a minha busca constante. Acabei de perguntar para você como que você quer que eu te apresente. Porque cada podcast que ele participa como convidado, ele tem algo novo para contar. Isso é muito interessante, né? E essa é a questão do empreendedor, né? O empreendedor nato, ele é assim mesmo, né? Ele está sempre buscando melhora, né? É volátil, né? Fazendo uma analogia agora com a empresa que eu tô, a lagartixa, ela corta o rabo e se regenera, né? Ou então você vai lá e vira um camaleão, né? Você vai se adaptando. Então, esse sou eu aí. Vou me adaptando às circunstâncias. Legal, obrigado meu amigo. Pelo convite. Obrigado, professor. Eu costumo dizer por isso aqui que toda vez que eu venho para cá, eu aprendo. Eu estou aprendendo tanto que, inclusive, estou escrevendo um livro. Então, que legal. Vamos lá, vamos nessa. É isso aí. Estou lendo o currículo aqui do Ney. Empresário obstinado há 30 anos. 30 anos é uma história... Por isso do obstinado? Por isso obstinado, eu acho que sim. Porque eu acho que para empreender, e especialmente no Brasil, você precisa ter esse lado de obstinação, né? Não é fácil. Dificilmente você vai ter uma linha aí, trajetórias, tal, só de sucesso, onde vai, né, um mar de rosas. Não é assim, né? Empreender não é isso. E eu acho que o que faz realmente aqueles que alcançam alguma coisa, que conquistam, eu acredito que passa muito por essa obstinação, né? Não é só vontade, não é só... É você realmente ter um foco e, apesar das adversidades, continuar seguindo em frente. A constância para ti, então, é a receita? Fundamental. Acho que constância... para tudo. Essa é uma palavra que eu gosto, inclusive. Você falou, não está aí, né? Não tinha, não combinamos isso, mas constância é uma palavra que eu acredito muito em tudo, porque a constância, ela é muito maior do que motivação, né? Hoje se fala muito, né, em motivação, né, você tem que ser motivado, mas a motivação, ela é passageira, né? É por isso que muita gente começa a academia e um mês depois para, né? Acabou a motivação, né? E isso para muita coisa, inclusive para empreender, né? Tem horas que você não quer, né? Tem dias que você não está com vontade, que vai passar aquela empolgação, né? A motivação muitas vezes está atrelada a essa empolgação, né? Você está motivado. Você tá... E aí a constância está relacionada a você fazer independente das circunstâncias, inclusive independente do teu momento e da tua vontade naquele momento, né? E quando você, né? Claro. Eu ia falar senhor, né? Mas eu me sinto mais velho do que eu já sou. Tá aí um jovem, né? Então, Ney, a constância, ok, mas além da constância, é um propósito, né? Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente já trabalha ouvindo os empreendedores aqui no nosso podcast. Foram mais de 160 empreendedores que passaram pelo nosso podcast nesse percurso que a gente tem de 2 anos de podcast. Já estamos caminhando para o 3º ano. Sempre eles falam, é o propósito, né? Por que eu comecei, né? E eu queria entender um pouquinho agora seu ali, advogado, jornalista, mestre em Direito, certificado em Marketing Digital em Harvard, um eterno aprendiz. Adorei quando eu vi esse tema aqui, eu falei, cara, é fantástico, né? Mas é um fato, né? Fundador da Green Marketing,
Em 2018... Na verdade, em 2018 eu vendi a agência. Ah, você vendeu a agência em Ela 2018. É de 2008, teve uns quase 10 anos. Nossa, caraca. Fundador da Green School. Green Digital School. Em 2023. 2023 eu vendi a... Essa também. Caraca. Ele cria soluções e vende. De soluções, né, Leandro? Cara, que incrível. É bom você conhecer a história, né? Mas vamos lá. Professor e jornalista. Como que inicia essa trajetória? Quer começar pelo professor, jornalista ou pelo empreendedor? O que te motiva mais? Como que a gente pode começar a sua história? Empreendedor. Eu acho que eu tenho duas formações, né? Minhas duas primeiras formações acadêmicas, a área de comunicação, né, jornalismo, e depois direito, né? Eu sou advogado, mas ambas eu não atuo, né, naquele formato, pelo menos, tradicional das profissões, né? Nunca trabalhei como jornalista, nunca trabalhei como advogado em escritório, coisas assim. Mas as duas formações me ajudaram muito em todas as atividades profissionais que eu desempenhei, né? Então, de várias formas. As duas eu acredito que são formações importantes, né? Apesar da inteligência artificial hoje resolver muito o problema de quem escreve mal, né? Mas eu acho que saber escrever é fundamental, né? E isso é uma dificuldade. Muita gente fala, pô, não preciso aprender inglês, né? Muita gente precisa aprender português antes, né? Então, acho que isso é importante, e o direito também, né? Conhecer os seus direitos, exercer cidadania. Mas empreendedorismo, acho que a gente pode falar do empreendedorismo porque essas formações, principalmente quando a gente pensa esse lado, né, do empreendedorismo, negócios, a formação acadêmica ela é uma base que te dá uma sustentação, mas não é ela que define, né? Então o empreendedor precisa ser formado em o quê, né? Administração? Não necessariamente, ela vai dar uma base muito importante, né, para quem quer, né, ter uma empresa, ter um negócio. A administração é uma base importante, mas ela é uma base. Então você pode empreender sendo um advogado, você pode empreender sendo jornalista, sendo um economista, sendo qualquer profissão, e empreender na sua área ou em áreas relacionadas, ou às vezes em áreas totalmente diferentes. E quando tu fala ali em saber, né, conhecer os direitos, enfim, e a questão do empreendedorismo, que para você empreender você precisa ter uma formação, e uma base grande dos empreendedores do nosso país até mesmo não tem a formação, né? Isso não é lógico, te dá uma qualificação, mas não é um limitador, né, para você empreender. Aí quando você começa a empreender, você começou a empreender e depois tu foi buscar uma formação, ou não? Foi paralelo. Quando eu estava fazendo comunicação, eu comecei o meu primeiro negócio, na verdade, junto com meu pai. Então, então, ali eu comecei esse lado do empreendedorismo, meu pai tinha se aposentado, e aí nós iniciamos um negócio em 90 e... Por isso que eu estou contando em mais ou menos 30 anos, mas acho que foi antes de 95. Então, eu estava na faculdade ainda de comunicação, eu me formei em 95, então... Foi antes disso, e ali a gente começou o primeiro negócio como uma editora. É muito do que era o embrião hoje das redes sociais, do que hoje é ter um portal. A gente fazia isso com revistas, jornais para empresas. Então já trabalhava muito com a comunicação, prestando serviços. Eu nunca me vi, eu estava no curso de jornalismo, eu nunca me vi como um jornalista trabalhando num jornal, né? Nada contra, mas eu não me via naquele papel ali. E eu via, e aí eu vou compartilhar, né? Eu já comentei isso com alguns próximos, agora falar em podcast, mas eu via muitos colegas, né, pensando nisso, mas também eu via aquele mercado criticando o dono do jornal, né? Buscando melhores salários, porque o jornalista ganha mal, o sindicato. Então a gente estava lá na faculdade, eu estudei na PUC, e a gente recebia todo mês o jornal do sindicato, dos jornalistas e tal. E todas as matérias eram falando mal do patrão, né? Eu olhei, né, e eu estava, né, começando, né, 20 e poucos anos.
olhava aquilo, né? Falei, pô, os caras criticando porque o patrão e tal. Falei, pô, eu quero ser patrão, eu quero ser o dono desse negócio que é tão bom, né? Eu quero chegar lá e... Então a minha ideia sempre foi, vou empreender, porque não é legal, né? Trabalhar ali, os caras só reclamando, não sei quantas demissões, tal. Eu falei, não quero isso. Então, como a gente está num ambiente aqui de empreendedorismo, acho que é mais fácil eu falar isso, mas eu acho que o empreendedorismo já estava ali, entende? Falar, pô, eu não quero trabalhar para um patrão que vai tratar mal, pelo jeito, né? Mas, pô, eu quero ter o meu negócio. Você estava vendo uma experiência ali contada, né, por outras pessoas, eu não quero fazer parte desse meio, né? Sim. Tipo, como opção. Eu quero fazer algo que não me deixe mal, triste ou reclamando, Exato. E nada contra. Eu tenho colegas que se formaram comigo, que trabalham em veículos de comunicação, tenho vários colegas. E ótimo. Então, estão felizes, muitos cresceram na carreira. Se encontraram na carreira, tá perfil, ok, né? Perfil. Né? Então, eu acho que o empreendedorismo, né, você pode, né, esse é o meu ponto de vista, o empreendedor, por natureza, ele é um cara inconformado com a situação. Exatamente. Né? Eu sou empreendedor porque eu sou inconformado. Exato. Cara, eu via muita coisa acontecendo e, na minha visão, bom, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Isso aqui eu não concordo. Mas eu só vou saber da situação, porque assim como a moeda tem os dois lados, eu tenho que entender os dois lados. Né? Falei, eu tenho que entrar no negócio e criar algo de solução para resolver esses problemas. Exato. Então, por quê? Porque a maioria das pessoas, quando eles encontram um problema no caminho, é mais fácil reclamar do que resolver. Pula da barca. E eu fui a pessoa que sempre tentou resolver. Né? Eu falei, cara, e quando eu entro no empreendedorismo para resolver problemas. Sim. Tá, se tem um problema, eu quero encontrar a solução para isso. E aí depois eu fui descobrir que aonde estava uma rentabilidade boa, né? Eu poderia ser remunerado por isso, eu poderia ajudar pessoas, e eu descobri que o propósito meu de ajudar pessoas era muito maior. Não tem nada a ver com relação a questão financeira. Beleza, só que se você resolve um problema, a questão financeira é a última da cadeia lá. Então não é direcionada a isso, né? Sim. Então o empreendedorismo, quando trazendo para a tua situação, foi um inconformismo. Eu não quero viver essa situação para minha vida, então vou empreender. Sim. E aí tu começa a empreender uma empresa do quê? Na área de comunicação. Era uma editora. E aí nós fazíamos jornais, revistas, livros também. A gente publicou, acho que uns 12 livros de autores paranaenses. E também livros e revistas e jornais para empresas. Inclusive licitações, então tipo o jornal por exemplo, o Jornal do CREA. Né? Nós ganhamos uma licitação, na época fazíamos o Jornal do CREA Paraná. Revista do Coritiba Futebol Clube. Né? Nós fizemos a revista, fui editor da revista durante alguns anos, lá na década de 90. Então era esse tipo de coisa quando surgiu o digital. Estava surgindo, na verdade, ali a popularização do digital. Né? Eu me lembro, na época, na revista do Curitiba mesmo, surgindo os Coxanautas, né? Que hoje é um canal importante, né? Do digital, e que na época era uma super novidade, né? Então a gente acompanhou muito essa transição, né? E foi acompanhando também. Né? Depois eu trabalhei e aí mudou um pouquinho a questão do empreendedor, mas trabalhei na empresa da família, né? O meu sogro me convidou. Eu trabalhei alguns anos também na área de comunicação, mais voltado para a área de publicidade. E aí, em 2008, eu comecei a dar aula, e na época eu dava aula de novas mídias para curso de publicidade e propaganda. E que a gente falava de novas mídias em 2008, bem diferente de hoje, mas já falando muito sobre as tendências. Né? O futuro vai ser digital, as empresas... Para vocês, para muitos que estão nos assistindo, né, nem imagino como que era o mercado digital em 2008. Né? Mas era eu não diferente. Conhecia o mercado digital. Em 2008 eu já estava no mercado trabalhando, mas... Cara, acho que, sei lá, não lembro
acerto, mas foi a época do Orkut. Exato. YouTube, que eu estava começando. YouTube, 2004, na verdade, foi o boom das redes sociais e tal. Então, o Orkut, YouTube, né, ajudaram a popularizar o mercado digital. MSN. MSN. Mas era... E era esse uso muito de Orkut, comunidades, né, essa coisa de ICQ, mensagens. E a internet não tinha uma coisa muito profissional. Também, exatamente. Né? Nessa época, né? Então, ter um site era muito caro, né? Os sites eram difíceis, demorados para fazer, caros. O acesso à internet era caro. O acesso era caro, né? Demorado, modem, né? Exatamente. Eu lembro dessa época a pré-história do digital. Da pré-história do digital. De muito tempo, né? 2008, vamos pensar. Não é distante. E naquela época, o meu trabalho era ser então uma agência de marketing digital, ajudar a cuidar da presença digital das empresas, principalmente pequenas, médias empresas. Mas eu tinha que convencer muitos empresários de que era importante ele ter uma presença digital. Porque muitos falavam, não, meu negócio é físico, não preciso ter um site, rede social. Na época daí Facebook, né? 2008 daí Facebook e tal, Twitter. Os caras, não, né? Então a gente fez um trabalho de conscientização e tal, foi um trabalho interessante. Eu lembro em 2011, 2012, eu estava no Araucária Aquapark e eu tive a oportunidade de trabalhar por um longo período com eles lá e eu estava começando minha carreira profissional na parte da gestão. E aí eu lembro uma reunião que a gente teve com o pessoal da RPC e eles falando do digital e das mídias que iam sair já do jornal, enfim, isso em 2011, 2012, né? Então a gente está falando aí de 12 anos atrás. Pois é. Estava caminhando, estava engatinhando muito rápido, ali, né? As mudanças são muito rápidas, ou seja, né, todo mundo fala e tal, mas é a realidade. A pandemia também acelerou mais ainda. A pandemia, né, acelerou essa transformação digital, né? Ela deu uma boa acelerada e agora cada vez mais, né? As coisas acontecem muito rápido. E né? quando tu começa esse caminho então no digital, o teu trabalho era trabalhar na parte comercial, convencer as empresas a entrar no digital de certa forma? Nós criamos então uma agência de marketing digital voltada para pequenas e médias empresas. Uhum. Então nós atendíamos ali com redes sociais, sites, enfim. Pequenas empresas. O negócio foi crescendo. Muito era convencer, né? Mas a gente oferecia esses serviços, né, de gestão de redes sociais, sites, campanhas também. E então fomos crescendo. Um desafio ali era já tinham, né, várias agências também, né, principalmente depois de 2010, 2011, né, o mercado, né, acelerou bastante. As agências tradicionais passaram a ter seus braços digitais, né, então tinha ainda isso de uma agência off e agência digital. Né, uhum. Então a gente pegou muito essa transição e aí essas agências passaram a ser concorrentes também. Enfim, né, teve todo um movimento ali de mercado. E como a gente atendia pequenas e médias empresas, é um público que não pode pagar um ticket muito alto, né? O valor do ticket médio é relativamente baixo. Então, você tem que ter um volume. Então, a gente ganhava pouco por cada cliente e você tinha que ter um volume maior. Então, depois de 5 anos, um pouco mais de empresa, ok, né? Legal, a gente chegou até aqui, mas precisava escalar, né? Então, ali foi um momento importante de expansão. Então a gente estava olhando, e aí foi 2015, exatamente 10 anos atrás. Como que a gente pode expandir? E aí eu me lembro que eu levei para o sócio, né, que é meu cunhado, eu levei para ele a proposta de um plano de expansão no final de 2014, pensando em 2015, né, completando 5 anos e tal, plano de expansão. E a ideia era, primeiro, abrir um escritório em Miami e passar a atender clientes americanos, produzindo no Brasil, então ampliar o mercado, porque a gente estava vivendo ali 2014, um período pré-impeachment da Dilma, dólar tinha ido a 4, não sei o quê, subiu, igualzinho a gente está hoje aqui, né? Não muda nada, a gente vai... Né? O ciclo tudo igual. Passa o tempo e a dor continua. Exatamente, né? Aí você vai falar, o dólar subiu, você vê como é a mesma coisa, é sempre assim, né? Então não tem novidade. Muitos empresários aí falando, agora não vou fazer, porque olha como é que está a política, não sei como é que vai ficar o governo e tal. Então eu falei, vamos trabalhar num ambiente que você não tem essa reclamação, onde o dólar né, não interfere, se está subindo, baixando. Estável, né? Né, uma moeda estável
E para nós é melhor receber em dólar e eu posso manter a equipe produzindo no Brasil, né? Então foi o que nós fizemos. Desafiador, né? Um projeto... Sim, né? sim. E aí eu pensei, então a gente tem essa frente e tem uma outra opção que é a gente abrir, para escalar, né? Abrir um modelo de franquias e criar um modelo de micro franquias, home office, e aí os nossos franqueados vão captar clientes, fazer o atendimento, etc. Mas a gente faz a produção aqui em Curitiba, né? E aí Isso pode ter 2015. Franqueado em qualquer lugar, em 2015. Exatamente. Estava muito à frente ao tempo. Eu ia falar um pouco antes sobre franquia de agência, que eu fui impactado esses tempos atrás com uma proposta dessa. Da V4 ou não? Não, Será? é uma no interior de Campinas. Guia-se. Enfim. Bom, não foi, não lembro. Hoje tem mais. Né? Mas tem eu fui impactado esses dias. Esses dias não. Final do ano passado. Porque eu sou curioso. Uhum. E aí eu... Nós lançamos antes da V4. Olha isso. Que hoje é uma super conhecida. Então, foi antes. Enfim. E aí eram dois planos ali. Uhum. Bem antes, né, de se falar muito em home office, como é comum hoje, várias coisas. Só que isso veio porque a gente atendia vários clientes e passou a atender alguns clientes, por exemplo, de São Paulo. Eu tinha um cliente de São Paulo. Eu me lembro que eu fui para um evento em São Paulo e daí eu falei com esse cliente, eu liguei e tal. Falei, olha, eu vou estar em São Paulo. Se quiser, a gente pode fazer uma reunião e tal. Eu queria fazer uma reunião de cortesia ali, né? Tomar um café e tal. Mas, falei, a gente pode fazer uma reunião e tal, como é que você tá? Falei, tudo bem, mas podemos fazer online? E na época a gente usava Skype. Uhum. Pode ser Skype? Eu falei, pode ser. E eu fiquei, eu vou estar em São Paulo, mas o cara não faz questão que eu vá lá. Não preciso estar lá. Para ele, não importa se eu estou em São Paulo, se eu estou em Curitiba, onde que eu estou. Então eu posso ter clientes em qualquer lugar. E como é digital, eu vou fazer um site, vou cuidar de gestão de redes sociais, meu cliente pode estar em Curitiba, pode estar em São Paulo, pode estar em Recife, pode estar em Miami. Uhum. Então ali foi a ideia de abrir o escritório em Miami. Eu falei, vamos atender, e aí o cara pode pagar em dólar, né? É melhor receber em dólar. Então, claro, né? E aí... Ainda mais hoje. Sempre foi, né? Uhum. E aí a ideia da franquia e a questão do escritório em Miami e da franquia também a mesma lógica, porque eu posso vender para um cliente que está em Recife, um cliente que está lá em Caxias do Sul. Uhum. Só que aí tem um ponto. Abrindo aqui, né? Já que... Né? Eu falo isso, inclusive, em algumas mentorias aí para clientes e tal, mas vamos compartilhar. O cliente de pequena, média empresa, ele não tem um orçamento grande, ele vai pagar pouco. Então é um perfil de cliente que também ele quer saber com quem que ele está fazendo negócio. Muitas vezes é um empresário que está contratando gestão de redes sociais porque ele não sabe, ele não é familiarizado com o digital, ele é mais conservador, né, mais tradicional ali no negócio, ele quer ver, ele quer tomar um café com o cara. Né? Uhum. Cadê a agência? Né? Cadê você? Então, o cara lá de Caxias do Sul, ele não queria fazer um negócio com a agência de Curitiba, online e tal. Alguns até contratavam, mas é melhor ter alguém local. Então, a ideia era ter esse franqueado local, porque o franqueado ali é um cara de Caxias do Sul, que vai lá tomar o chimarrão com ele, falar do Grêmio e fechar o negócio. Então era esse tom local. Agora, onde estava a produção, quem ia fazer a gestão, o cara não queria nem saber. Precisava alguém que desse o cartão lá para ele e se tivesse um problema, fosse lá falar com ele. Então esse era o papel do franqueado. E aí quando eu apresentei esse plano aí para o meu cunhado e tal, eu falei, tem duas opções aí para a gente, né? Ele falou, cara, as duas são boas, vamos fazer as duas. E aí a gente fez isso. Então a gente lançou em 2015, abrimos um escritório em Miami, passamos a atender clientes americanos. Eu captei os 2 primeiros clientes aqui do Brasil ainda, antes de ter a empresa, fazendo contatos, tal, online. A gente fechou os 2 primeiros contratos. Uma universidade, inclusive de Orlando, foi cliente nosso por 3 anos. E o outro coworking por mais tempo, até recentemente. Então, internacionalização num lado e essa expansão através do modelo de franquias no outro. Então a gente chegou a ter quase 50 unidades no Brasil. Daí unidade fora também, a gente tinha um escritório em Miami, fechamos uma franquia em Portugal, tínhamos um parceiro em Angola,
Então, fizemos, de fato, uma expansão, né, de escala, e sempre pensando muito como não era no começo, mas depois eu fui entendendo que o nosso negócio e tinha que pensar cada vez mais como startup. Né? Então, modelo de escala, etc. Então, a gente daí fez a captação, inclusive, de investimento, no modelo de investimento anjo. Um investidor comprou 10% para acelerar o crescimento. Então, a gente fez várias etapas aí hoje que qualquer empreendedor hoje busca também, né? E o que aconteceu? 2017, entrada no investidor, e aí 2018 é que a gente fez um movimento, primeiro, na sociedade, e aí eu saí com a agência, né, solo. Ela foi uma spin-off dentro do grupo lá de comunicação, que era a empresa que, né, eu estava antes, enfim, da família. A gente saiu, então, com meu cunhado, né, que eu comentei que era sócio e tal, né, era a empresa ali, né, a sócia. E super tranquilo, né? A gente fez um movimento bem legal, a gente se dá super bem até hoje, né? É meu irmão, mas a gente ali naquele momento viu que era o melhor para a empresa, né? Essa saída, e aí obstinado, né? Eu falei, não, até pelo seguinte, abrindo aqui também, né? Porque a empresa não dava o lucro que era esperado ali. Né? Então tinha um sócio que não estava no dia a dia, eu era o sócio que estava no dia a dia da operação. E pensando como startup, que vamos reinvestir, investimento anjo, né? O investidor ali crescendo, escalando. Pô, a gente está com um monte de unidade, mas tem unidade que não está dando lucro, tem unidade que não está vingando. Tinha os seus desafios que qualquer negócio tem. Né? Então eu estava responsável por isso, mas criando um equity na empresa. Eu via isso. Né? A gente tem um valor aí, tem uma marca. Né? Eu me lembro que conversava com potenciais franqueados, o cara perguntou... Né? E era comum isso, né? Pô, mas daí eu vou poder usar a marca de vocês, eu vou poder ter um cartão da Green Digital, eu vou poder dizer que sou sim, né? Então a gente foi criando essa marca, né? Que era algo que passa a ter valor, né? E eu via muito isso. E já do outro lado, a visão era mais, né? A gente está aqui, tem espaço que está sendo usado, tá? Cadê o dinheiro disso? Né? Cadê o lucro? Né? Que é normal. Né? Então, não tinha um certo ou errado, só eram visões diferentes. E ali, por isso, a gente foi. Eu falei, não, eu vou. E aí veio o lado obstinado. Cara, no peito e na raça, agora é sozinho. Né? De imediato, a gente enxugou a equipe, fui para um coworking. E aí eu retomei a conversa com um investidor canadense que tinha conversado 1 ano atrás e a gente tinha dito não para ele, que ele tinha uma proposta meio decorosa lá. E aí eu falei, agora teve um movimento aqui, estou sozinho, sem sócios, e poder mais flexibilidade para a gente conversar. Tem interesse? Ele falou, tem. E aí a gente começou a conversar em junho, foi em julho de 2018 a minha mudança. Comecei a conversa imediatamente, em setembro a gente já tinha alinhado, em outubro nós... fechamos, e aí eu vendi 70% da agência para investidores canadenses. E aí fiquei ainda pelo contrato ali até 2019 como CEO, fizemos uma transição, passaram a sede para o Canadá, e aí depois de 2019 saí do negócio. Então, por isso, na agência ali, eu fiz o exit, né? Que é essa saída que hoje muito empreendedor, né? Principalmente startups, né? sonha fazer, que é da ideia do negócio ao exit. A gente passou por todas as etapas, né? Desde a criação do modelo de negócio, escalamos, internacionalização, captação de investimento anjo, um venture capital, né? Um investidor, aquisição e o exit. Isso tudo dentro da agência, né? É um conhecimento, né? Eu fico aqui já a mente do empreendedor, né, cara? Você falando, eu já fazendo conta aqui, né? Falando, olha, o cara passou por tudo isso, toda essa inteligência e muito provavelmente na sequência do podcast a gente pode até tratar essa inteligência você transformou numa mentoria. Sim. O que aconteceu? Depois disso, 2019, passo antes, tá? 2015 a gente abriu o escritório em Miami, 16 e tal. E a gente sabia fazer também uma divulgação disso, né, junto ao mercado, né, então a gente passou a ter mais clientes e tal. E muita gente perguntava, né, como que é o mercado americano, qual que é a diferença, né, do marketing digital nos Estados Unidos para o Brasil, como que é atender cliente americano e tal. Eu compartilhava isso, mas já vendo, né, opa, tem uma demanda aí, mas compartilhava e tal, mas aí o meu lado, o professor, falou mais alto. O nome da agência era Green Marketing. Green Marketing Digital. Tá?
E aí nós criamos um braço, isso antes já, um braço da agência na área de educação, para treinar franqueados, para compartilhar conteúdos e tal, que era a Green Digital School. Então ela nasceu dentro da agência como um braço para treinamentos. E aí, com essa demanda e tal, em 2017 eu falei, vamos fazer então um curso em Miami para brasileiros, em português, sobre marketing digital, aqui em Miami. Isso em 2017? Caraca. 2017. Ali nasceu a nossa primeira imersão internacional. Só que o foco era a agência, aquilo ali era um braço. Só que a experiência foi muito legal. Então, foram vários participantes do Brasil, foram 2 brasileiros que moravam nos Estados Unidos, participaram também, mas a grande maioria do grupo brasileiros que viajaram para participar da imersão. E aí, mais do que só falar, e aí entra um pouco do que eu acredito também, e a questão do inconformado, né? Eu sou um professor, já fui coordenador de curso de publicidade e propaganda, já fui coordenador de um MBA em marketing, conheço bastante esse modelo MEC, né? De regras e exigências e a gente respeita, mas é um modelo já que não consegue acompanhar a dinâmica da educação. Né? Hoje os alunos têm inteligência artificial, como que, né, um sistema tradicional de educação lida com isso? Não lida. Então, e eu falo isso como professor, eu dou aula em pós aqui, instituição PUC e outras. Então, mas não dá, né? Sem qualquer demérito. Para alguns objetivos, ok, mas a gente pode ir além. Né? Então eu acredito muito nisso. E aí, já acreditando nisso, eu falei, então não é só falar, a gente precisa viver o que a gente está falando. Então essa imersão em Miami, a gente fez, por exemplo, um estudo de caso do Miami Heat, que é o time de basquete, né, da NBA, discutindo lá, ali no caso era voltado para o marketing, né, mas então discutindo questões de posicionamento, marca, branding, etc. Fizemos uma atividade ali, os participantes do grupo lá, né, fizeram atividades. E aí, depois disso, a gente saiu e foi lá assistir um jogo do Miami Heat. Viver aquela experiência, entender, né, tudo que a gente estava falando, como que é. Então, a gente tem essa experiência, efetivamente. Né? Não é só falar, é viver uma experiência. Então, essa imersão foi muito legal. Os participantes, o feedback de todos eles foi 100%. Foi muito legal, né? Os depoimentos que a gente teve foram muito legais. E aí, e eu gostei muito de fazer. Né? Então foi uma experiência muito legal. Eu falei, pô, isso eu faria para sempre. Mas ali era quase um lazer, foi, né, uma experiência. Eu falei, pô, que legal isso, né? Fazer um curso em Miami e tal. Mas, pô, voltamos para a agência e os desafios da agência, franquia e tal. Isso em 2017. E é isso que em 2018 eu vendi a agência. E aí eu falei, agora eu vou fazer aquilo que eu amo fazer. Aí entra o propósito, né? Que é na área de educação, que é uma coisa que eu acho que está no meu DNA, só que de uma forma diferente. E aí eu acredito muito no learning experience, né? Aprendizagem com experiência. Então, hoje a minha empresa está voltada a isso, né? A gente proporcionar experiências de aprendizagem que vão além da teoria ou de modelos muito tradicionais. Entende? Então, através de uma viagem, né, que era um treinamento, que era uma imersão, hoje, digamos que virou um negócio principal. Exato. Virou a sua empresa principal hoje, voltada com um propósito, que é fazer imersões. Agora você pode explanar um pouquinho para a gente da sua empresa. Tá. E o que a sua empresa, como que é o nome da empresa, o que ela faz hoje? Então, fazendo essa transição ali, em 2017 era a Green Digital School, que nasceu da Green Marketing. Certo. Né? E aí a Green Digital School passou, quando eu vendi para os canadenses, essa empresa de Miami não entrou na negociação, eu fiquei com o escritório de Miami, mantive, então a gente continua com a empresa, o mesmo endereço lá no Brickell, ali, downtown, em Miami, há 10 anos. Só que aí eu converti essa empresa numa empresa de educação. Então ela passou, o que era Green Marketing, ela passou a ser a Green Digital School. Né? Então a gente mudou, mas inclusive é muito tranquilo isso lá, né? Mas continua sendo uma LLC, etc., fazendo imersões. E a gente passou a focar nisso. Lógico, veio pandemia, então 2019 a gente já começou com imersão no Vale do Silício e tal. Veio pandemia, atrapalhou muito. Mas pandemia trouxe muito esse lado, como você tinha falado, da questão das mentorias. Né? Porque aí
foi o início desse meu deixar a empresa, né? Porque eu já tinha vendido, mas eu ainda fiquei um tempo, então ainda não tinha tanta essa visibilidade. Depois, muita gente, né, começou a perguntar, pô, mas que legal, mas como que você fez para achar um investidor canadense? Como que eu faço para achar um investidor anjo? Né? Como que eu faço para escalar a minha startup? Como que eu faço para... Enfim, e eu fui dando dica, eu fui dando, né, compartilhando, mas aí eu falei, opa, tem uma demanda aí também. Então hoje eu ajudo outros empresários também que querem trilhar um caminho que a gente trilhou. Né? Então passei a atuar um pouco nessa área, principalmente na pandemia, por causa do online, como não podia fazer as imersões presenciais, a gente passou a atuar muito nisso. Até montei um curso na pandemia, né, que era Startup, da ideia ao exit, né, que era justamente isso. E hoje tenho até participação nesse modelinho Smart Money, né, em alguns negócios, algumas startups, onde a gente ajuda, né, com um pouco, principalmente com a experiência, para que esses negócios possam crescer. Então isso aconteceu ali nesse período de pandemia. E só para fechar aqui, a Green Digital School, retomando pós-pandemia, 2022, nós voltamos, que foi a abertura daí, até 2021, Estados Unidos com fronteira fechada ainda, e tá, a gente já nem lembra mais, mas era isso. E aí, 2022, a gente voltou com tudo. Parece que tinha uma demanda que ficou reprimida. Nós fizemos 5 imersões em 2022 para o Vale do Silício, Dubai, Miami, Harvard e uma em Curitiba. Que tinha um público também que, pô, estou sem visto e tal, né? Tá muito caro. A gente fez Curitiba e foi muito legal. Foi uma experiência muito legal, trazendo gente de outros estados para conhecer um pouco o ecossistema, né, de inovação, empreendedorismo de Curitiba. Então, foram 5. E aí, finalzinho de 2022, eu fui procurado por uma pessoa que tem uma empresa na área de educação executiva, na formação de conselheiros, e queria fazer missões internacionais. E aí ele nos fez uma proposta de aquisição para que eu fosse daí para dentro do negócio. Então a gente fez ali uma fusão, eles compraram a marca, por isso tem o exit ali em 2023. Então, finalzinho de 2022, que foi esse ano cheio de imersões ali, e vendo isso também, ele falou, pô, eu tenho visto, então ele falou, né, tenho acompanhado, muito legal e tal, e a gente quer fazer aqui também e tal. E aí foi uma proposta irrecusável ali naquele momento. Eu fiz imersões daí dentro desse projeto, mas aí encerrou o ciclo, a gente, né, entendeu ali melhor não ter continuidade. E aí nós retomamos, desde 2024, com uma marca nova. Que todas as imersões que a gente vinha fazendo tem um nome, por exemplo, Miami Business Inspiration, porque o objetivo é buscar inspiração, né? E são imersões de negócios, né? Tem o business e tem a inspiração. Dubai Business Inspiration, né? Fiz Curitiba Business Inspiration e assim por diante. Então, o nosso negócio é Global Business Inspiration. Né? Então, aí eu falei, então a nossa marca nova é Global Business Inspiration Institute. Então a empresa está baseada em Miami, uma empresa de educação, e o nome nasceu não daquilo que a gente queria fazer, mas nasceu daquilo que a gente já fazia. Que legal. Né? A gente já estava fazendo. Viu? Caraca. Quer aprender do zero ao exit? Tá aí. Tá aí, tá. Da ideia ao tem exit. a inspiração, né, Leandro? Mas é muito legal a gente ouvir. Eu fico aqui, né? Eu falei, cara, eu não vou interromper porque eu quero só escutar, Esponja. Né? Eu absorver o máximo que eu posso. Então, Ney, é interessante, muito interessante essa questão, né? Que é o sonho de todo empreendedor, né? Que é ele criar a ideia, depois ele chega no nível e ele vende o negócio, né? Talvez não de todo empreendedor. De uma boa parte, né? Mas hoje eu acho que tem uma coisa legal, assim, que as empresas, antigamente, né, elas eram construídas para buscar perenidade, né? Para ter a sucessão, passar de pai para filho, né? Mas isso é um grande desafio e ele não precisa necessariamente ser assim, até porque os negócios mudam. Às vezes, será que o teu negócio vai existir daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Né? Antes não, antes era certeza, né? As coisas não mudavam assim. Era muito direcionado à parte de indústria, não era a parte de inteligência, né? O Flávio Augusto fala muito sobre a sequência, né, dos negócios, né, maturidade e tal. E a empresa ela tem 3 caminhos, né? Ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai quebrar. Exato.
Então só tem 3, né? Você nasce uma empresa, só tem esses 3 caminhos, Exato. não tem mais um. O quebrar ninguém quer, então você tem 2 opções. Ou você vai deixar, né? Você elimina. Ou você vende. Né? E o vender hoje ele é muito mais comum também do que era antes. Né? Hoje tem mais investimento. Fora do Brasil até mais do que aqui, porque o investimento numa startup pode ser mais rentável do que deixar o dinheiro no banco. No caso do Brasil, nem sempre. Né? Então, mas hoje é um mercado ativo isso, né? Você captar investidores, né? Às vezes não para uma venda, mas para ter, né? Vender uma parte da empresa. Uma parte, né? Para você poder escalar, né? Exato. Tu fez ali a parte de escala, crescimento. Exato. E essas experiências, né? Levar o empreendedor para um outro país, né? Sim. Então isso gera uma conexão, Exato. né? Networking entre os empreendedores. Exato. É uma visão totalmente diferente, né? Exato. E aí, bem por isso é que nasceu, por exemplo, daí essa empresa que vem. E aí você citou lá no início da conversa a questão do propósito, né? Que todo empreendedor tem um propósito e tal. Eu acho que não é tão simples assim. E às vezes é difícil você achar o propósito. Né? Você entender qual que é o meu propósito. Às vezes não está muito claro isso. Às vezes é uma frase bonita que o pessoal usa, mas não é exatamente isso. E está tudo bem. Mas porque não é fácil. No teu caso, ou no meu caso, acontece durante o caminho. Claro. Você vai construindo e de repente você Exato. Eu não me lembro quem, não sei se foi o Paulo Vieira, eu não vou citar aqui porque eu não tenho certeza absoluta, mas alguém comentando que não é você que encontra o propósito te encontra. Né? E eu acho que é por aí. Comigo foi assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha propósito nenhum, eu queria ganhar dinheiro. e eu acho que a gente tem que ser claro, porque tem muito empreendedor também que está começando a falar, cara, não tem um propósito, eu tenho uma empresa, tenho um negócio que é legal. E você não precisa ter necessariamente. Né? Eu acho que essa modinha que teve, eu acho que já passou um pouco, né, daquela coisa de startup, eu quero ganhar o mundo, vou conquistar o mundo, não sei o quê. Não é bem assim, sabe? Nem todo mundo é o Google, é Twitter, né? Mark Zuckerberg. Você não é Mark Zuckerberg. Quando você empreende, normalmente você quer pagar a conta no final do mês, né? E lógico, fazer o negócio crescer, construir, né? Ótimo. Né? Tem que pensar grande. Dói, né? Empreender dói. Mas pensar grande, etc. Mas, sabe, não precisa ter essa necessariamente, né, essa coisa que é um romantismo. Né? E empreendedorismo de verdade não é só isso aí. Né? Então, para mim, por exemplo, o propósito veio muito mais tarde. Né? Mesmo com a agência, com marketing digital, era legal ajudar, presença digital. Mas hoje eu vejo isso muito mais claro. Então, e hoje talvez eu consiga fazer isso, né? Trabalhar com aquilo que é o meu propósito. Né? Como eu falei, a educação está no meu DNA, eu sou filho de professores, né? Meu pai deu aula, né? Apesar de ser engenheiro, teve carreira, né, na engenharia, mas dava aula na Federal. Minha mãe, professora, então eu aprendi, né? Cresci vendo pais professores, gosto disso. Mas isso foi uma coisa que veio nascendo depois. Então é recente, né? Para mim, por exemplo, de 19 para cá, né? Então é 5, 6 anos que eu consigo olhar com mais clareza isso e falar, eu quero trabalhar com isso. Eu pude ter a oportunidade de fazer isso. Nem sempre dá, nem todo mundo tem isso. Então depois principalmente da venda da agência, eu falei, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso que eu amo. É educação e num modelo diferente. Então, não vou ficar só falando de inovação. Vamos levar os caras lá para o Vale do Silício e vamos respirar a inovação. Vamos levar o pessoal para Dubai e ver o que está acontecendo, espiar o futuro e voltar para cá. Então, hoje está claro esse propósito, né, de ajudar a inspirar pessoas, empresas, né, através das imersões internacionais. Cara, fantástico, Leandro. Eu tô aqui quieto, só ouvindo o Ney. Você tá preparando já o cheque, porque ele vai fazer uma, certeza. E para você que tá assistindo o nosso podcast e tá com o cheque aqui na mão, segundo o que o Leandro falou ali, que ele já tá separando dele da imersão. Eu tô no... Como que a pessoa faz, Ney, para te encontrar nas redes sociais? Eu gostei do conteúdo, achei interessante, quero conhecer mais, quero saber mais. Como a pessoa encontra você nas redes sociais, seu WhatsApp, não sei como que você trabalha. Mais fácil pode ser o @ney com y.green. Green de verde, né? Que a origem por causa das empresas, né? Tanto a agência como a Green Digital School. Então, muitos falavam, né? O Ney da Green, o Ney Green e tal. Então, tenho usado o Ney.Green.
apesar de hoje a empresa estar com outro nome, Global Business, mas mantive. E ali nas redes sociais eu tenho compartilhado bastante conteúdo sobre isso que a gente está conversando aqui, e principalmente sobre as imersões. Né? Então a gente tem proporcionado essa oportunidade, né, para que as pessoas possam sair da sua caixinha. Hoje, o meu propósito está muito relacionado a isso, ajudar as pessoas a saírem da sua caixinha, da sua bolha, e principalmente o empresário que está, né, nesse dia a dia operacional. Muitos ficam, né, nessa corrida dos ratos ali, né, de dia a dia. Apagando incêndio o dia inteiro. E acaba não tendo esse tempo. Né? Então, o objetivo é realmente sair dessa bolha e olhar, né? Ir para um outro ambiente, uma outra cultura, uma outra realidade, e buscar lá lições, insights, inspirações para voltar e aplicar nos seus negócios e na sua vida. Isso aí, gente. O podcast está se encerrando, mas foi incrível o aprendizado. Você viu que nós ficamos aqui do outro lado quietinho só ouvindo, né? Porque muito uma conteúdo, aula, né? Uma aula Imagina. gratuita, incrível. Uma aula gratuita para você que está assistindo a gente também. E você que quer saber mais, Ney Guin. @ney.green. @ney.guin, de verde, né? Que é o... Isso. E aí tu vai encontrar lá bastante conteúdo, tu pode mandar um direct, falar eu tenho interesse em participar da imersão, a equipe do Ney vai te atender, com o maior carinho do mundo, fazer a tua programação para a tua próxima viagem de negócios aí. Ney, deixa uma mensagem pro nosso público aí que está assistindo a gente, se quiser deixar um recado, mandar abraço para a família, esse é o momento. Tá bom. Não, na verdade eu quero só agradecer, né, pelo convite, foi um prazer, a gente aprende sempre, né, então estou aqui aprendendo também e compartilhando um pouco da nossa experiência, né, depois que a gente passa dos 50, fica com a barba branca, tem algumas histórias para contar e eu acho que a gente pode compartilhar, né, então é um prazer para mim sempre poder compartilhar um pouco dessa nossa história e quem sabe com isso também ajudar, né, outros que querem também trilhar esse caminho. E também deixar o convite, né, para aqueles que quiserem romper um pouco as suas fronteiras, ampliar o seu repertório especialmente. Né, inclusive isso, muitos coaches têm falado sobre isso, né, e têm recomendado que a pessoa invista para fazer pelo menos uma certificação, um treinamento internacional por ano. Né, vários, tanto que no Brasil como nos Estados Unidos, vários recomendam isso. E o que a gente oferece é isso, né? É essa oportunidade de ir para um outro ambiente. Então fica o convite para quem quiser sair, né, da sua bolha, romper as suas fronteiras, para que esteja conosco numa das imersões. A gente tem agora já programadas imersão em Dubai, em Harvard, Vale do Silício. Então tenho certeza que vai ser um prazer também, né, contar com empresários que também têm essa visão. Maravilha. Muito obrigado, Ney, por estar com a gente aqui, por compartilhar a sua história e inspirar pessoas. Leandro, deixa uma mensaginha para o nosso público aí. A minha é sucinta e objetiva, o professor falou agora. Todos nós temos histórias inspiradoras. Elas só precisam ser compartilhadas, não é isso? Sem dúvida. Então, é isso. Gente, estamos chegando ao fim desse podcast maravilhoso. Eu queria também deixar um convite para você entrar no nosso canal da Conexo no YouTube, @Conexo Empresarial, já siga a gente lá, que tem conteúdos diários lá para você assistir. São vários episódios de podcast para inspirar a sua história, para inspirar você a empreender, para levar conteúdo de qualidade. Então, siga a Conexo nas redes sociais, @Conexo_empresarial no Instagram, e você vai ver conteúdos incríveis lá. Um abraço a todos, muito obrigado pela seu tempo, sua audiência aqui no nosso podcast, e até o próximo episódio.